Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a partir de agora a resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja agora os destaques do programa de hoje. Ação do Ministério Público em Santa Catarina pode inviabilizar propriedades rurais. Conheça a embaixadora de mulheres no agronegócio em entrevista do Tribuna Rural. Santa Catarina perde Osman Gomes Santos, pioneiro na comunicação rural no rádio. Cadeia do Leite analisa a crise do setor devido à seca e à pandemia do Covid-19. Para ele poder entrar no mercado global e vender, como a Nova Zelândia, Austrália, Argentina e Uruguai já fazem. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Uma mudança na lei proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina pode impactar drasticamente o cenário da produção agrícola do estado. Mais de 250 mil pessoas podem ter que deixar o campo, e o prejuízo para a economia é estimado em 11 bilhões de reais por ano. O programa ND Agro ouviu especialistas sobre o assunto. Vamos acompanhar. Na comparação entre uma imagem e outra, praticamente toda uma propriedade rural ameaçada de desaparecer. O motivo? Uma mudança na lei que determina o tamanho das áreas de recuperação ambiental. De um lado, o que prevê o Código Florestal Brasileiro. Do outro, o que prevê a Lei Geral da Mata Atlântica. A diferença enorme no impacto entre uma e outra está preocupando os agricultores catarinenses. Como produtor de citros, vejo que essa nova Lei da Mata Atlântica venha prejudicar o pequeno produtor, o agricultor familiar, pois você pegar uma propriedade onde tem uma nascente, vai ter que ter uma recuperação de 30 metros de mata. E quem irá arcar com esses custos? Vai se tornar inviável a produção e é um meio de quebrar o pequeno produtor ou agricultor familiar. A preocupação veio à tona há cerca de um mês, depois que o Ministério Público e o Ministério Público Federal entraram com uma ação na Justiça declarando ilegal parte do Código Florestal que regulamenta atividades da agricultura familiar. O pedido da promotoria é que passe a vigorar em Santa Catarina a Lei Geral da Mata Atlântica, que é menos permissiva e aumenta as áreas obrigatórias de preservação. Hoje, o tamanho das áreas a serem recuperadas é definido conforme o tamanho da propriedade rural. Quem produz em até 20 hectares, por exemplo, e tem um rio no terreno, é obrigado a manter 5 metros preservados em cada margem. Para 40 hectares, a área preservada aumenta para 8 metros, podendo chegar a, no máximo, 15 metros. Pela Lei Geral da Mata Atlântica, é o tamanho do rio que determina a área a ser preservada, partindo de 30 e podendo chegar a 500 metros em cada margem. Se na propriedade tiver um rio que tenha de 10 a 50 metros, ele terá que recuperar os 50 metros. Se na propriedade tiver um rio que tenha de 50 a 200 metros, ele terá que recuperá-lo 200 metros. E se ele tiver um rio, né, de 200 metros a 500, ele vai ter que recuperá-lo 500 metros. Né? Então, você vê a diferença que tem de uma propriedade. Se ele tiver num rio de 500 metros de largura, um exemplo do rio Itajaí, por exemplo, aqui na parte de baixo, que tem mais de 500 metros, provavelmente a propriedade inteira estará dentro. Para calcular o tamanho do impacto que a mudança na lei em vigor pode trazer, a Diretoria de Agricultura Familiar e Pesca mapeou e georreferenciou 151 propriedades de pequenos agricultores no estado. Levando em conta rios e nascentes, os estudos comparam a redução na área produtiva. De acordo com a Secretaria de Agricultura, cada imóvel rural precisa de uma área mínima para ser viável, independentemente da atividade que produza. Pela Lei Geral da Mata Atlântica, 57,6% das propriedades rurais catarinenses
podem ficar sem área suficiente para se manter. Muitas delas até deixar de existir. Propriedades de Santa Catarina até 4 módulos fiscais não teriam viabilidade econômica. Se elas não terão viabilidade econômica, significa o quê? Que essas famílias que estão lá no campo vão ter que buscar outras alternativas daquilo que estão fazendo há dezenas de gerações naquelas propriedades. Buscando outras alternativas, essa propriedade deixa de ser produtiva. Deixando de ser produtiva, essas famílias deixarão o campo. Isso significa em torno de 250 mil pessoas provavelmente deixarão o campo em Santa Catarina, né, do setor agropecuário. A redução no valor bruto da produção agropecuária catarinense pode passar de 11 bilhões de reais por ano. 95% do território rural é composto de pequenas propriedades. Nem todas as pessoas sabem, bem poucas, que o estado catarinense ele é feito de minifúndio, de pequenas propriedades, que variam entre 10 e 25 hectares. 94,5% das propriedades catarinenses são propriedades da agricultura familiar. Então é importante que as pessoas saibam que o agricultor preserva. Se olhar o estado catarinense, é um dos estados mais preservados do Brasil. Nós temos grande cobertura de mata natural, os agricultores já fizeram a sua parte, então eu espero que a sociedade catarinense tenha a compreensão do prejuízo que poderá trazer para milhares de famílias se nós voltarmos a discutir a questão da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina. Entidades ligadas ao agronegócio e o governo do estado se articulam na defesa do Código Florestal. De acordo com os especialistas, a legislação atual vem garantindo bons índices de recuperação ambiental. 41% do território catarinense são de mata nativa, sendo que 30% deles estão dentro de propriedades particulares, sob responsabilidade de agricultores. A Procuradoria-Geral do Estado explica que, além dos produtores, o prejuízo também chegaria aos cofres públicos. 350 mil cadastros do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, teriam que ser refeitos. E cerca de 2.000 licenças que já foram emitidas teriam que ser revistas. Mulheres que conquistam seus espaços e se destacam no agro ou em outra atividade que exerce. O programa Tribuna Rural, sempre que tem oportunidade, ajuda a divulgar os casos de sucesso. A história e a vivência no agro de Sônia Bonato, pecuarista, gestora e embaixadora das mulheres no agronegócio, foi tema de uma das TR Lives. Vamos acompanhar? O bate-papo, que conta com o patrocínio da SMAF Ford, foi conduzido pela editora-chefe do Tribuna Rural, Lídia Costa. A Sônia Bonato é uma mulher agregadora, que não mede esforços para conversar com as mulheres que a procuram para trocar experiências. Ela é a grande incentivadora da atividade das mulheres e dos jovens no campo. E isso tem feito com que ela seja fonte de inspiração para as mulheres em todo o Brasil. Não é à toa que a Sônia Bonato foi eleita a embaixadora das mulheres do agro 2020. Falar um pouco do dia a dia, mostrando a importância de fazer as coisas com amor, foi algumas das mensagens de incentivo da convidada durante a live. Eu tive a maior honra de participar de uma live e foi muito bom, pois eu pude transmitir a outras mulheres e servir de inspiração para elas buscarem capacitação e também descobrirem suas potencialidades. O empoderamento feminino também foi destaque durante o encontro virtual, protagonizado por duas forças femininas que são referências, uma na pecuária e a outra na comunicação. A Lídia, minha amiga, é uma pessoa que eu admiro muito, está fazendo um trabalho incrível no Tribuna Rural através dessas lives. Eu peço a vocês que assistam, pois as lives são de interesse dos produtores rurais e de nós, mulheres, que podemos nos inspirar em outras mulheres que estão aí em destaque no agro. E veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Santa Catarina perde Osman Gomes, pioneiro na comunicação rural no rádio. Cadeia do Leite analisa a crise do setor devido à seca e à pandemia da Covid-19. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi e Fertilizantes Fecoagro.
Se traduzirmos em ações, nosso tempo de existência foi grandioso. Instalamos uma indústria de fertilizantes com tecnologias avançadas que aumentam a produtividade das culturas. Estruturamos uma central de negócios onde as compras conjuntas dão ganho de escala. Coordenamos programas de governo com distribuição de calcário e sementes. Divulgamos diariamente as ações do cooperativismo e do agronegócio no rádio, na TV e na internet. FECOAGRO, há 45 anos, unindo, inovando, divulgando e integrando o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicob, somos feitos de valores. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Com a chegada do plantio da safra de verão, a Secretaria de Estado da Agricultura mais uma vez está presente para apoiar o agricultor através do programa Terra Boa. É o governo do estado e as cooperativas juntos auxiliando na melhoria tecnológica e no aumento da produtividade no campo. Calcário, semente de milho, kit de insumos para forrageira, solo saudável e apicultura são produtos subsidiados pelo governo em parceria com as cooperativas. Procure um técnico da EPAGRE ou da cooperativa e retire sua autorização. FECOAGRO e Secretaria da Agricultura, juntas em defesa da produtividade em Santa Catarina. Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos somos Copérdia. Eu sou Ney, produtor de grão da Copérdia. Eu sou Júlio, sou produtor de suínos da Copérdia. Eu sou Miriam e há mais de 14 anos sou produtora de leite da Copérdia. Eu sou Alessandro, técnico do fomento de leite. Eu sou a Jéssica, técnica de suínos da Copérdia. Sou Nésia, trabalho na Copérdia há 30 anos, levando conhecimento e a informação às famílias dos associados. Eu sou Viotti, trabalho nas lojas agropecuárias da Copérdia há 38 anos. Eu sou Diomedes Tagliari, sócio fundador da Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Essa é a nossa força. Essa é a nossa história. Copérdia. Tudo que sou vem do campo. Santa Catarina perde um dos pioneiros na comunicação rural. Faleceu no dia 30 de agosto último Osman Gomes Santos, com 91 anos. Osman era engenheiro agrônomo e comunicador desde a década de 50, quando veio do Paraná, o seu estado de origem. Comandou os programas de rádio da Acaresc e EPAGRE durante 25 anos. Desta experiência, foi escrito um livro que teve o apoio da FECOAGRO. Nas suas andanças para motivar os agricultores, Osman Gomes declamava poesias. Em sua homenagem, vamos mostrar uma de autoria dele, Calagem. Vamos assistir. Meus amigos, meu compadre, eu tenho a felicidade de uma história a lhe contar.
Eu vivia numa roça, numa triste e pobre choça, e nem posso lhe explicar. Minha vida era tão dura, era cheia de amargura, de tristeza e sofrimento. Trabalhava como um louco, e no fim tinha tão pouco que nem dava para o alimento. Antigamente, minha lavoura rendia tanto que a gente via folgado e feliz. Para a mulher, para a criançada, nunca faltou nada. Esse agricultor é quem diz. Depois, tudo foi piorando. As plantações escasseando e a comida já faltava. Não sabia o que fazer, plantava, mas não colhia. Arava, gradeava, semeava, mas pouco germinava. Olhava para a terra imensa e firme na minha crença de agricultor brasileiro, eu pedia por piedade voltar à felicidade que tive de primeiro. Comecei a pensar, pois eu via falar que a terra é muito plantada, bem ácida ia ficando. E a gente ia plantando, plantando, a cada ano a colheita ia minguando. Acidez? Que coisa é essa? Perguntava no interesse do meu fracasso explicar. Mas não podia entender, vendo a lavoura enfraquecer, a terra se acabar e a piazada em casa de fome a chorar. Um dia, fui confiante na cidade, no escritório da agricultura, visitar o engenheiro agrônomo, criatura que podia me ajudar. E quanto ele ajudou! Seu Fusca ele pegou e em casa foi me levar. Quando lá chegamos, pela roça inteira andamos. Ele nada quis falar, ia fazendo uns buraquinhos, minha terra aos bocadinhos, ia pondo em saquinhos. Depois disso acabar, ele disse que se ia, e a terra mandaria no laboratório analisar. O tempo foi se passando. E um dia, o doutor voltando veio a análise me mostrar. Ele disse que a terra ácida estava, e calcário reclamava para a lavoura melhorar. Disse o doutor, coragem, vamos fazer a calagem. Isso você nunca fez. Diminua com acidez, que tudo vai melhorar. Parece um sonho, amigos. Às vezes, eu não consigo contar essa minha história. Meus olhos se enchem d'água e eu choro. Não de mágoa, mas da mais pura alegria. Hoje minha lavoura está em canto. Eu colho tanto, tanto. Tudo produz redobrado. Minha família está contente. Já paguei para toda a gente o que eu havia emprestado. Hoje sou um homem mudado. Enfrento o trabalho, o trator, o arado, com muita disposição. Já não moro mais naquela choça, e sim num lindo casarão. Ao lado da querência, construí um baita de um galpão. Dentro dele eu tenho 1/4 de milha, um Fusca, um F1000, um trator e um caminhão. No campo, gado de montão. Antigamente, na comunidade, não passava de um simples e modesto peão. Hoje, depois dos conselhos da tecnologia do engenheiro agrônomo, sou um líder na comunidade. Fui eleito presidente do CTG. Sou Osman, o patrão. A cadeia do leite em Santa Catarina, um pouco pela longa estiagem que castigou o setor e depois pela pandemia que trouxe isolamento social, está vivendo um problema sério. A falta de comida e os insumos caros deixaram os agricultores preocupados, porque o valor pago pelo litro de leite não cobre os custos de produção. Para tentar resolver o problema e proteger as mais de 70 mil famílias que sobrevivem do leite no estado, os defensores da cadeia se reuniram em busca de soluções. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Com mais de 3,5 bilhões de litros de leite produzidos e perto de 1.300 vacas ordenhadas por ano, Santa Catarina é hoje o 4º maior produtor do país. São quase 70 mil famílias envolvidas na cadeia. Mas como toda cultura, o leite está enfrentando o seu momento mais dramático. A estiagem provocou queda de 12% nos meses de março e abril, segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura. Resumindo, foram 26 milhões de litros de leite que deixaram de ser produzidos. Prejuízo total que ultrapassou os 33 milhões de reais. Segundo o Sindileite, o Sindicato das Indústrias do Leite, a produção tem regredido nesses últimos anos aqui em Santa Catarina. Hoje, apenas 11% de todo o leite produzido no Brasil vem do estado. E isso esbarra principalmente na questão tributária, uma bandeira que o setor vai defender
junto aos governos. Hoje o produtor produz leite e vende a R$ 1,20, R$ 1,30 e 1 quilo de ração custa R$ 1,40. Então a atividade para a produção de leite com qualidade e com produtividade, ela dá prejuízo, né? E isso vem sempre ao longo dos tempos. Nós ainda esse ano tivemos a dificuldade da estiagem, né, que prejudicou bastante na colheita do milho, na produção de silagem, né, na pastagem. Então, o que nós estamos precisando fazer nesse momento? Juntar as duas pontas. E há de que se dizer a verdade, o leite na ponta final também tem um preço muito baixo. Também não dá para acreditar que você consiga produzir leite para vender o leite numa embalagem que custa 45, 50 centavos a R$ 2,20 a R$ 2,30. Então, essa cadeia precisa se unir e a gente fazer encontrar uma proposta, né, que ela viabilize o setor num todo. A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Catarinense quer achar uma solução para esse problema que se arrasta há décadas. É do tempo em que muitos ainda tinham cabelos escuros. Nós temos que organizar também a questão, por exemplo, dos produtos que são tirados do leite. O leite é um produto, mas são mais dezenas de produtos que tem do leite também. Então eu vejo que se não houver esse entendimento entre a cadeia, eu não tinha cabelo branco quando se reclamava do preço do leite. Isso fazem 40 anos que se continua reclamando e não se encontrou ainda uma solução. E essa solução só vem quando nós tivermos consciência de que não existe indústria sem produtor e nem produtor sem indústria. Esse setor emprega diretamente em suas unidades industriais mais de 8 mil pessoas. É um contingente significativo e que depende financeiramente do setor. Mas não é só ele não. A cadeia envolve o produtor, o transportador, o técnico, a indústria, o setor de implementos, de vendas, até chegar ao consumidor final. Por isso, especialistas entendem que só há um caminho para equilibrar o setor: as exportações. A oscilação, a volatilidade dos preços do leite, principalmente ao produtor no Brasil, se devem principalmente ao fato de que o mercado é só o mercado interno. Nós ainda não exportamos leite. Então nós ainda não temos um canal de escoamento de excedentes de produção para o mercado externo, como temos no caso do frango e do suíno. E isso ajudaria a equilibrar os preços. Então, para resolver o problema, nós precisamos melhorar a competitividade do leite brasileiro para ele poder entrar no mercado global e vender como a Nova Zelândia, a Austrália, a Argentina e o Uruguai já fazem. Com isso, nós criaríamos um alívio, né, um equilíbrio para os preços. É óbvio que para vender esse leite no mundo, nós precisamos mudar muita coisa na nossa cadeia produtiva, porque só leite bom, produzido a custo competitivo e organizado numa logística eficiente, é capaz de chegar nesse mercado internacional. Onde que o produtor vai achar uma luz de produzir sem todo ano ter que enfrentar esse problema? A cadeia produtiva tem problemas estruturais. Então, nós temos o leite é muito desnivelado, nós temos leite bom, nós temos produtores excelentes que já produzem de forma eficiente. Spies lembra ainda que a cadeia precisa readequar algumas diretrizes de ações, sempre em busca da eficiência, já que o futuro depende disso. Nós estamos numa região do mundo onde nós temos muito sol o ano todo, 12 meses por ano, temos chuva, temos terra, temos gente que trabalha, que sabe lidar com animais. Então o leite, ao fazer o dever de casa, né, aí ele vai mexer o ponteiro para melhor e vai criar muitas oportunidades. Então o leite é candidato a ser mais uma estrela do nosso agronegócio na hora em que ele se assemelhar a uma cadeia que tem
a formalização das relações entre os elos da cadeia produtiva. O leite não pode ser produzido no fio do bigode. Quem produz tem que saber para quem produz, quando produz, quanto produz. Quem industrializa sabe quanto leite vai ter, quantos contratos ele pode assumir. Eu estive na China recentemente e lá em 2007 se consumia 18 litros de leite por ano por pessoa. Agora, em 2018, já eram 36. Eles dobraram o consumo per capita de um país que tem 1,450 bilhão de habitantes em apenas 12 anos. Então, tem grandes possibilidades de mercado, mas, para isso, nós precisamos ter leite bom, produzido a custo baixo e de forma competitiva. Para a Federação da Agricultura do Estado, o setor ainda tem alguns pontos que precisam ser acertados com as indústrias e forçar para que a desigualdade tributária seja revista, para o bem da cadeia. Os produtores catarinenses estão descontentes e veem a sua atividade não deixar rentabilidade. Nós, depois de muitas discussões, foram levantadas proposições, como, por exemplo, uma que a indústria do nosso estado reclama é o diferencial tributário que existe, onerando mais as indústrias catarinenses. Os senhores deputados ficaram de levar essa sugestão de igualdade de tributação para a atividade leite, a exemplo dos demais estados, para Santa Catarina. A boa notícia é que o Estado, via Secretaria da Agricultura, vai liberar mais 2 milhões de reais para os produtores. 1 milhão só para a compra de leite e derivados que vão compor a nova cesta básica. A prioridade é atender os municípios com índices baixos de desenvolvimento humano e que tenham a economia baseada no agro. Até agora, 63 municípios já mostraram interesse nessa parceria, que ainda vai envolver outros 11 milhões para compras de alimentos da agricultura familiar. Afinal, o alimento é a base de 350 mil kits que vão ser entregues nas escolas da rede estadual. Um dos caminhos sugeridos para garantir um preço estável é a exportação. Vamos torcer para a boa recuperação do setor leiteiro. Obrigado pela audiência. Continue com a gente, porque juntos, você sabe, somos mais fortes. Até amanhã.